Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite neste final de dia. Estamos tratando a respeito do fruto do Espírito e das obras da carne. Na última devocional nossa, nós tratamos da bondade como fruto do Espírito e vimos que a bondade é uma virtude interior que inunda todas as ações. Tem relação direta com a integridade, com a retidão de coração e de vida. É uma probidade da alma que aborrece o mal, uma honestidade vista nas motivações e na conduta. Trata-se de uma capacidade de fazer o bem com pureza na essência. Nós vimos que, essencialmente, a bondade é um dos atributos morais e comunicáveis de Deus. E, por conseguinte, quem nasceu de novo e tem o Espírito Santo deve encher a terra de toda a bondade, de modo que o mundo possa ver a bondade de Deus através das nossas ações. Portanto, o fruto do Espírito, bondade, é a marca de quem nasceu de novo e, consequentemente, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, não existe a possibilidade de um cristão verdadeiro não ser bom, visto que ser bom não é opcional. Na realidade, ser bom é uma imposição do reino de Deus, da graça de Deus e das Escrituras Sagradas. A Bíblia, na realidade, em relação a isso, é intransigente. Tiago, por exemplo, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecados. Portanto, devemos ser, em todas as nossas ações, bondosos. Hoje, quero estudar com os irmãos a 7ª característica do fruto do Espírito Santo, a saber, a fidelidade. E, na realidade, é a última do quarteto DAD. Então, nós já estudamos a longanimidade, a benignidade, a bondade e agora a fidelidade. Certamente, uma das virtudes práticas mais básicas para formar o caráter do crente. Aliás, ser crente é sinônimo de fidelidade. A própria palavra crente significa fiel. Portanto, crente é aquele que é fiel. A palavra grega usada aqui pelo apóstolo Paulo e traduzida por fidelidade é pistis. E na maioria das vezes ela é traduzida por fé. É uma palavra muito comum no Novo Testamento. A tradução de pistis como sendo fé, no sentido de confiança, no sentido de entrega, no sentido de obediência totais a Deus, transforma essa virtude no que nós podemos chamar de uma virtude teológica. Contudo, as virtudes que são listadas em Gálatas como fruto do Espírito Santo não são teológicas, e sim práticas e éticas, e têm que ser vistas em nossos relacionamentos, sejam horizontais ou no nosso relacionamento vertical. Nesse sentido, a palavra pistis tem a ver com fidelidade e se torna uma virtude indispensável na formação do verdadeiro caráter cristão. No Novo Testamento, o substantivo pistis principalmente significa, então, fé, fidelidade e lealdade. Contudo, também, essa palavra aparece como adjetivo, portanto, pistós, e nesse caso tem o significado de crente, de confiável, de fidedigno, de fiel. Assim sendo, podemos dizer que a fidelidade é a confiabilidade, a fidedignidade que tem uma pessoa totalmente comprometida, totalmente confiável diante de Deus e dos homens. A fidelidade do crente é a beleza e a honra do Evangelho. Quanto mais fiel o crente for, mais poderoso o Evangelho será na vida dele. E mais belo, mais brilhante. A fidelidade, podemos dizer que ela é a coroa do crente. Tem relação com Deus em decorrência desta, em relação com os outros. Ou seja, aquele que é fiel, realmente fiel para com Deus, vai ser fiel também para com os seus irmãos. A palavra pistis, então, com sentido de fidelidade, especialmente fidelidade a Deus, aparece muito, por exemplo, no livro do Apocalipse.
visto que, inserido num contexto de árdua e ferrenha perseguição, onde o cristão naquela época era sinônimo de Marte, somente a lealdade inflexível, a fidelidade incondicional a Jesus Cristo poderia manter aqueles irmãos unidos, vitoriosos, a despeito de tudo. É isso que nós podemos ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, verso 10, quando lá está escrito: não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que texto poderoso! Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Cristo ressurreto sabia que em Esmirna estavam os adoradores de Satanás e que o fogo da perseguição, que já ardia, iria arder contra os crentes ainda mais, e alguns deles pagariam com um preço muito alto por causa da fé evangélica. Por isso, a principal exortação para eles é que eles permanecessem fiéis. Em tempos de pandemia, em tempos de tribulações, de aflições, de perseguições, na realidade, a grande virtude recomendada é a fidelidade. Apocalipse capítulo 13, verso 10, Apocalipse 14, verso 12. Indubitavelmente, Deus é fiel. Deus é fiel e exige a fidelidade do seu povo. Ser fiel é a marca daquele que é comprometido com a palavra de Deus e daquele que evita todos os esforços para viver uma vida em conformidade à vontade de Deus. Deus sempre exige a fidelidade incondicional dos seus escolhidos. É isso que Paulo falou, por exemplo, aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 4, verso 2. O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Portanto, fidelidade é o resultado prático da obediência. Na verdade, quem obedece incondicionalmente, inevitavelmente, em tudo, será fiel. O grande exemplo bíblico de fidelidade como fruto da obediência é, por exemplo, Abraão, especialmente no episódio da condução do seu filho, do filho da promessa, ao sacrifício. Podemos dizer que fidelidade é a característica do homem digno de confiança, que sempre estará disponível para o Senhor. Quem é fiel ao nosso Deus, quem é fiel verdadeiramente, sempre dirá: eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia termina com uma promessa maravilhosa para os fiéis. Diz lá: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Provérbios capítulo 28, verso 20. Que a sua casa seja cheia de bênçãos por causa da sua fidelidade. Seja fiel. Até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus. Amém.